Qual é a próxima? Vamos ver. Essa 37 nós já fizemos no outro dia, a dos LEDs. Mas peraí, agora é E, né, galera? Pelo amor de Deus. Pode escolher. A da E pode escolher. Bem bonita. Só para tu saber, eu fiz na outra turma. A 22, que é termodinâmica. Fiz a 17 do IFSC, que me pediram e está com o gabarito errado. Tá? A do IFSC, que lá está dizendo que é 0,2 no gabarito, mas não tem como, é 0,4. Tá? Se tu quiser anotar, fácil. Vai ter daqui a 2 semanas. Qual que é a do? A 60. Ó, Física E, então, Física E, página 135, exercício 17. Não é da UFSC, mas é do IFSC. 01, 02, 04, 08, 16. Dá uma olhada. Na maioria das vezes executamos determinadas tarefas sem ter o mínimo de conhecimento do princípio físico envolvido. Sabemos fazer porque alguém nos disse como, ou aprendemos de forma empírica. Ou seja, por tentativa e erro. Uma dessas situações é quando colocamos água para ferver em uma chaleira ou panela. Nunca devemos encher até a borda, pois caso contrário a água vai transbordar. Muitos não sabem por que isso ocorre, ou qual é o princípio físico envolvido, mas sabem o resultado. Com relação aos princípios físicos envolvidos nessa situação, assinale as funções corretas. 01. O princípio físico envolvido é a dilatação térmica. A água, por ser um líquido, dilata antes da panela, por isso a água transborda. Pois é, na verdade quem recebe calor primeiro é a panela. Então quem tem que dilatar primeiro é a panela, não a água, né? Mesmo que fosse a dilatação térmica, a maneira como ele explicou tornou falso. 02. Na verdade, cara, tem sólidos que dilatam mais que líquidos e tem líquidos que dilatam mais que sólidos. O que importa é o material que compõe o sólido líquido, não o estado físico. Beleza? Ótima pergunta. O princípio físico envolvido é a dilatação térmica. A água, por ser um líquido, dilata mais que a panela, que é um sólido. Acabei de mostrar que na verdade não é o estado físico que determina a dilatação, é o tipo de material. Outra, os metais têm dilatação maior geralmente do que as outras substâncias, então a panela deveria dilatar mais, e a panela dilatando mais, então deveria baixar o nível de água visível. Só que não se esqueçam que as dilatações do dia a dia são diminutas, minúsculas. Falou a mesma coisa como só explicou um pouquinho diferente. As correntes de convecção na água são as responsáveis pelo transbordamento. A água começa a ferver, começa o quente vir para cima, né, e o frio descer, e fica lá. É aquilo que faz as gotículas de água começar a espirrar para fora. É a convecção, é o movimento da água. Isso faz sentido. 08. A panela dilata menos que a água por causa do processo de aquecimento por condução térmica, enquanto na água o processo de aquecimento se dá por convecção. Na panela aquecimento é por condução, na água por convecção, mas não explicou por que transbordou. Não explicou por que transbordou. A água transborda por causa da sua dilatação anômala. A água, quando a gente esfria, ela encolhe. Quando a gente esquenta, ela dilata. Porém, tem uma faixa de temperatura que ela não se comporta assim. Isso, de 4 a 0, em vez de ela continuar, ela até continua encolhendo, mas de 0 vamos fazer isso de novo. Volume ocupado pela água com o passar da temperatura. O menor volume que a água ocupa ocorre na temperatura de 4 graus Celsius positivo. Quer dizer que a água dilata ao se aquecer, que é esperado, mas a água também dilata ao resfriar abaixo dessa temperatura. Isso é que é anormal. Então o que é anormal é quando a água ou é esfriada de 4 para baixo, ou é aquecida de menos alguma coisa até 4. Cuidado, hein? Às vezes o vestibular traz o gráfico da densidade com a temperatura. Nesse caso, nos 4 graus, a densidade é máxima, já que o volume é mínimo. Tudo bem? 4 graus positivos. Então não é dilatação anômala mesmo, era só a 0,4. É o fato de a água, para se aquecer, ter que se movimentar. Esse movimento vem então por inércia, a água quente que vem de baixo acaba espirrando para fora da chaleira ou da panela. Muito bem. Isso, ela estava dizendo que era 0,2. Para tu confirmar que o gabarito está errado, é só ir lá no Google pedir o coeficiente de dilatação volumétrico do metal, né? E da água, tu vai ver que da água é um pouco menor que o do metal. O que é 0,8 aí, cara?
menos que a água. Na verdade, a panela tende a dilatar mais que a água. Mas tu vê, não me falou de que panela é essa. Se for uma panela de pirex, vai dilatar menos que a água. Certo? Se for uma panela de alumínio, vai dilatar mais que a água. E tanto numa quanto a outra vai ocorrer o transbordamento, mostrando que não é a dilatação que importa ali, é a convecção mesmo. Beleza? Isso aí, garoto. Gostei de ver. Vamos para outra. Como eu fiz a 22, a 11, vamos fazer a 11. 60. A 11 para não ficar brava, né? Vou fazer a 60, já tinha prometido. Aí já faço a 11 e já faço mais também. Dá tempo. 60. Olha que beleza. Um transformador, página 144, exercício 60. Um transformador possui 50 espiras no enrolamento primário, é a entrada de energia, e 200 espiras no secundário. Quantas vezes mais espiras tem no secundário em relação ao primário? Então a DDP aumenta 4 vezes, desde que eu aplique nele uma corrente alternativa. Porque transformadores simplesmente não funcionam em corrente contínua. Ao ligar o primário a uma bateria de tensão contínua e 12 volts, o valor da tensão de saída é 0. Era uma pegadinha. Se fosse alternada, sairia 48 volts. Era só multiplicar por 4, mas contínua não vai gerar o processo de indução eletromagnética. Ah, tá, é que eu achava que só tinha um, desculpa. Foi automático, nem li, né, cara? B. 0. Pois o número de espiras do enrolamento secundário é maior... Não. 0. Pois não há força eletromotriz induzida nas espiras do secundário, porque a corrente é contínua. Letra C. Depois, olha, já que fizemos esse... 59? Isso que eu ia recomendar. Qual delas? Ah, é tudo? Já foi? 59, vamos de 59. Ah, não vou nem pausar. Página 143. É a UFSC. Será que é da tua prova? Putz. Brincando. Na transmissão de energia. Na transmissão de energia das usinas até os pontos de utilização, não bastam fios e postes. Toda a redistribuição depende fundamentalmente dos transformadores que ora elevam a tensão, ora a rebaixam. Neste sobe e desce, os transformadores não só resolvem o problema econômico, como melhoram a eficiência do processo, que é baixíssima ainda. O esquema a seguir representa esquematicamente o transformador ideal, composto por 2 enrolamentos, primário e secundário, de fios envoltos nos braços de um quadro metálico, núcleo. E a relação entre as voltagens no primário e no secundário é dada por... A galera da internet pega no meu pé que eu às vezes falo voltagem, tu vê até os doutores da UFSC usam essa palavra. VP sobre VS é igual a NB sobre NS. P de S. Obrigado. Fez um desenho tão bom quanto os meus desenhos, ao longo do ano, usando toda a minha capacidade artística, beleza? Ele foi lá e enrolou aqui, né? Fez um enrolamento, ele deixou uns fiozinhos afastados um do outro aqui. Enquanto aqui ele foi lá e enrolou um monte, ó, bem juntinho. Em relação ao exposto, as corretas. 01. O princípio básico de funcionamento do transformador é o fenômeno conhecido como indução eletromagnética. Quando um circuito fechado é submetido a um campo magnético variável, aparece no circuito uma corrente elétrica cuja intensidade é proporcional às variações do fluxo magnético. E aí? Força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético com o passar do... E tem a história de que V é igual a R. Esse E é o V, não é? Então, menos variação do fluxo magnético com o passar do tempo é igual a R vezes I. Tu aceita então que o I que vai percorrer o circuito é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético? São, né? Diretamente proporcionais.
Então, o princípio básico de funcionamento da indução eletromagnética é perfeito. Quando o circuito é fechado, é submetido a um campo magnético variável, aparece no circuito uma corrente elétrica, cuja intensidade é proporcional às variações do fluxo magnético com o passar do tempo. Aliás, dos fluxos magnéticos, não precisava ter falado do passar do tempo. Mas se ele falou que isso é proporcional ao I. Dobrando o fluxo magnético, dobra a DDP. Dobrando a voltagem, dobra a corrente. Faz sentido. 0,1, verdadeiro. 0,2. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, o que ocasionará uma indução eletromagnética e o aparecimento de uma voltagem no secundário. A única coisa que me deixa irritado ali é o seguinte: no transformador, pequenas intensidades de corrente podem criar grandes intensidades de fluxo magnético. Pô, peraí, uma pequena intensidade de corrente elétrica aqui vai gerar um pequeno fluxo magnético, né? Grandes correntes geram grandes fluxos, pequenas correntes geram pequenos fluxos. Por isso que eu não concordo com ela. 0,4. O transformador representado na figura pode ser um transformador de elevação de tensão. Se ligarmos uma bateria de automóvel de 12 volts em seu primário com 48 volts, iremos obter uma tensão de 220 volts em seu secundário com 880 volts. Baterias de carro têm corrente contínua, e corrente contínua não faz o transformador funcionar. Falso. 0,8. Podemos utilizar o transformador invertido, ou seja, se ligarmos a uma tomada em nossa residência de corrente alternada e aplicarmos uma tensão de 220 volts em seu secundário com 1000 voltas, obteremos uma tensão de 110 volts no seu primário com 500 volts. De 1000 para 500, metade, vai cair pela metade da tensão. Se era 220, vai para 110, aceito. 16. Ao acoplarmos um transformador a uma tomada e um aparelho elétrico, como não há contato elétrico entre os fios dos enrolamentos primário e secundário, o que impossibilita a passagem de corrente elétrica entre eles, não haverá transformação dos valores da corrente elétrica, somente da tensão. Pessoal, potência é V vezes I. Como o transformador é perfeito, P de entrada vezes V de entrada vezes I de entrada é igual ao V de saída vezes o I de saída. Sempre que a gente aumenta a tensão, diminui a corrente, porque senão viola a conservação de energia. E a maneira como ele explicou foi muito convincente, né? Ele está dizendo, já que um fio não está em contato com o outro, então não vai mudar o I, só vai mudar o V. Nada a ver uma coisa com a outra. O fato de não ter contato metálico direto entre esse enrolamento e aquele enrolamento não significa que as correntes não podem mudar, como ele sugeriu. E 32, o fluxo magnético criado pelo campo magnético que aparece quando o transformador é ligado depende da área da seção reta do núcleo magnético. O fluxo magnético criado pelo campo magnético, que aparece quando o transformador é ligado, depende da área da seção reta do núcleo metálico. O que é fluxo magnético? É V vezes A vezes o cosseno do ângulo, né? Quando eu passar uma certa corrente ali, vai gerar um campo magnético, certo? Do que depende o campo magnético gerado no interior de uma espira? Do que depende o campo magnético gerado no interior de uma espira? B é igual a μ0i sobre 2π. Não tem π para esse π. Tudo bem? Se fosse fio reto, tinha o π. Espira não tem o π. Aquela brincadeirinha boba de lembrar que saiu π. Esse π. Cara, quando eu aumentar o R, eu vou diminuir o campo magnético, concorda? Para o mesmo I. Concorda? Mas eu vou aumentar a área, né? A diminuição do campo magnético vai ser a mesma que o aumento na área? Quando eu aumentar o raio dessa espira no enrolamento? Como é que se calcula a área de um círculo, meus amigos? πr ao quadrado. Quando eu dobro o raio de uma espira no enrolamento, o que acontece com o campo magnético no seu interior? Dobrei o R, o que aconteceu com o campo magnético? Cai pela metade, né? Mas ao dobrar o raio, a área quadruplica, concorda comigo? Beleza? Como a área quadruplicou à medida que o campo magnético foi reduzido à metade,
como é o produto desses dois que me interessa, uma área maior vai ter um fluxo magnético maior. Beleza? Aceitável. Eu vou te dizer que na física da faculdade, talvez a gente tivesse que fazer mais contas para conferir isso. Mas está aceitável. Vamos ver. Dá uma conferida para mim no gabarito para a gente poder analisar qualquer coisa que tenha saído do padrão. 40. Beleza, fechou, fez sentido. Vamos que vamos. Será que rola mais uma minha? A 11. Vai dar. Pô, cara, o mais legal, gente, é que eu fiz um monte de questão da UFSC que não foram as mesmas numa sala e na outra. Como esses vídeos vão cair antes da UFSC, sem dúvida nenhuma, se tu tiver a data dessa ocasião, tu consegue achar os vídeos tanto de uma turma quanto da outra, pela data. Porque como são muitos vídeos, de outra forma não dá para achar. Por enquanto. Vamos ver. O gráfico a seguir representa a quantidade de calor que os corpos A e B receberam em função da temperatura. Então, ó, quantidade de calor em calorias, temperatura em graus Celsius, corpo A, corpo B. Para 400 calorias recebidas, o corpo A variou de 0 para 10 e o corpo B de 0 para 20. A capacidade térmica do corpo A é maior que a do corpo B. O que é capacidade térmica? Quantidade de calor dividido pela variação. Em ambos a quantidade de calor foi 400. Mas qual foi a variação de temperatura? O do A foi 10 graus e a do B, capacidade térmica do A 40 calorias por grau Celsius, capacidade térmica do B 20 calorias por grau Celsius. A do A é maior que a do B. A partir do gráfico é possível determinar as capacidades térmicas dos corpos A e B. Pode-se afirmar que o calor específico do corpo A é maior que o do corpo B. Calor específico eu só posso obter se eu, além do Cesão, tiver a massa. Como ele não deu a massa, eu não posso afirmar. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. É o inverso disso, ó. Se eu fizer 1 sobre 40, vai dar 0,025 graus Celsius por caloria absorvida. Se eu inverter esse número 1 sobre 20, dá 0,05 graus Celsius por caloria absorvida. A do corpo B é maior, já que a capacidade térmica é menor, é maior. Verdadeiro. 16. A massa do objeto, se a massa do objeto A for 200 gramas, seu calor específico é 0,2. Calor específico é a capacidade térmica, 40, dividido pela massa, 200 gramas. 0,8 calorias por grama. 4 por 2 é 2, né? 0,4 calorias por grama grau Celsius. Pode isso, cara. 4 por 2 dá 2, né? Levanta a 0,2 calorias. Cara, ó, a unidade está errada. Mas pelo que eu me lembro, é um erro de impressão, gráfico ou de digitação. Então nós teríamos que ver se na UFSC tivesse com grama, verdadeiro. Se não, a gente botaria falso. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu! Calma que você vai ter que ser mais legal. Ah, que isso.